The Life Vida for Citrus project is co-financed by the European Union through the LIFE Programme 18, CCA, ES 001109. A Universidade do Algarve integra um projeto europeu de investigação sobre o inseto vetor Psila africana, visando prevenir a disseminação do HLB, ou greening, na Europa, a doença mais destrutiva dos citrinos a nível mundial. Esta doença é uma doença que é provocada por uma bactéria que se aloja no sistema vascular da planta e que vai causar diminuições da produtividade das plantas, diminuição do calibre do fruto e um definhamento da planta que não chega a morrer, fica viva, mas fica improdutiva. Este problema é um problema que tem afetado a citricultura brasileira, a citricultura dos Estados Unidos também, sobretudo da Flórida, que levou a perdas de produção muito significativas nesses países e que neste momento ainda não está em Portugal, felizmente, mas o que temos em Portugal já é um vetor dessa doença. Ora bem, a presença de um vetor desta doença aqui em Portugal causa-nos grande preocupação, porque a partir do momento em que tínhamos a doença, o vetor cá presente, basta que haja uma planta infectada com a doença para a transmissão ser muito rápida e passar a afetar praticamente todo o pomar. Ainda que a doença não tenha chegado à Europa, o inseto vetor já se encontra em Portugal, tendo sido detectado a sul do Tejo, pelo que é motivo de preocupação. Nós temos esse vetor em Portugal, que é a Triose eritrea, que é a Psila africana dos citrinos, que entrou pelo norte de Portugal, através da Galiza, norte de Portugal, e que tem vindo a descer até junto à costa. Neste momento ela já chegou à zona de Coimbra, já chegou à zona de Lisboa também e já está inclusivamente a sul do Tejo, na zona de Almada, né, nos concelhos a sul do Tejo. Portanto, é grande preocupação nossa, para já porque a praga, ela em si é uma praga, ela deforma a folha dos citrinos e, portanto, acaba por provocar uma perda de produção, mas o problema fundamental é o facto deste inseto, desta Psila africana dos citrinos, ser o vetor de uma doença bacteriana, que essa sim causa mesmo grandes prejuízos. Do laboratório passamos para o campo, até aos pomares de laranja, onde os insetos estão a ser monitorizados através de armadilhas amarelas, a cor que mais os atrai. Chegamos aqui e contabilizamos os insetos que existem. Quando chegarem cá, espero que nunca encontremos aqui triose, era ótimo. Mas vamos, de qualquer maneira, contabilizando os insetos que aparecem aqui. As pragas mesmo são utilizados, além da triose, observamos também pragas como afídeos, como mosca branca, que também podem atuar ou afetar os citrinos. E também, sobretudo, volto a repetir, a fauna auxiliar é muito atraída por este tipo de armadilhas e é um bom instrumento para ver a diversidade que existe num pomar. Este trabalho de prevenção tem sido a estratégia adotada nos países atingidos por esta doença, de forma a minimizar o seu impacto. A doença, a partir do momento que esteja instalada numa árvore, dificilmente é combatida. E, portanto, nós, de certa forma, não curamos a árvore, estamos, de certa forma, a controlar a propagação da doença para outras árvores. Nos Estados Unidos, onde a produção baixou, em algumas situações, a 60% da produção normal. No Brasil, durante a primeira entrada da doença, também houve efeitos extremamente importantes, mas depois verificou-se que esta doença foi controlada, a sua expansão foi controlada, justamente através de um bom controle do vetor. E, portanto, justamente é isso que estamos, de certa forma, aqui a antecipar em Portugal. Sensibilizar a sociedade para a presença deste inseto é outra das vertentes desta investigação. Até porque há muitos portugueses que têm uma laranjeira ou um limoeiro em casa. Quem tem um quintal normalmente tem uma árvore de citrinos, normalmente um limoeiro, que é uma das árvores
preferidas porque têm muita arrebentação. Isto é um vetor, um inseto que ataca sobretudo os ramos mais jovens. Saiba a que sintomas deve estar atento. São pequenos empolamentos que existem ao longo da folha. O inseto encontra-se na parte inferior da folha e durante a sua alimentação há uma espécie de empolamento que é muito visível, muito característico, não há outro inseto nos citrinos que o faça. E é talvez a maneira mais fácil de detectar a presença. E isso qualquer pessoa que esteja informada, nos pode dizer: temos aqui esse sintoma e, portanto, o inseto já está nesta árvore. A citricultura é uma das fileiras mais importantes da agricultura nacional, registando nos últimos anos um crescimento das exportações. Estar atento ao inseto que pode transmitir uma doença causadora de graves prejuízos é, assim, uma missão de todos.